Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, sempre uma alegria falar com você, ambas de azul. Boa noite. Querida, reparei na nossa sintonia, nesse feat aqui na CBN, tão raro. Um prazer ter você no Viva Voz e no Ponto Final, Taninha. Maravilhosa. Bom, vamos lá, temos tempo curto hoje. Bolsonaro vai se enrolando cada vez mais, né? O TCU concluiu agora que o ex-presidente deve devolver 128 presentes, alguns deles bem caros. E é interessante porque a tese mais recente da defesa do Bolsonaro é de que ele teria o direito de vender o Rolex, né, para justificar o que foi feito. Ou seja, a partir de agora, essa tese cai por terra, não cola? Eu acho que ela já era difícil de colar, Tânia, porque o TCU tem uma jurisprudência bem firmada a esse respeito, quanto ao valor do que pode ser agregado ao patrimônio pessoal e principalmente que tipo de item, né? Joia, em nenhuma circunstância pode ser considerado um presente personalíssimo. E aí, o que vai dar trabalho é reunir esse acervo, né? Porque pelo que a gente viu da prática ali com os kits sauditas, a ordem era passar tudo nos cobres, vender o que desse ali, pôr no enjoei, sei lá, uma série de estratégias para se desfazer dos presentes e amealhar recursos com eles. A coisa é essa, não é que o Bolsonaro entendeu que eram presentes para ele e guardou para fazer um museu, para fazer uma fundação, qualquer coisa. O objetivo era pegar bens dados por chefes de Estado a outro chefe de Estado, portanto, patrimônio da União, e com isso fazer divisas, fazer dinheiro, que foi o que aconteceu no caso do Rolex, e depois tiveram que correr atrás e pagar até mais caro pelo relógio. Então, uma boa parte dos itens listados aí pela auditoria do Tribunal de Contas da União é possível que nem esteja mais em posse do casal. Essa auditoria também constatou muitas outras práticas esquisitas. Vários presentes não foram nem registrados, entre eles um fuzil, uma pistola, doados à Polícia Federal, que não foram nem registrados no patrimônio da União, não se sabe onde estão. Então, isso aí certamente vai dar mais dor de cabeça para o Bolsonaro numa semana que teve aí, a gente vai falar disso em seguida, essa ideia da delação do Mauro Cid, né? Pois é, isso sim é uma grande bomba, né? A decisão do Mauro Cid de fazer, de fato, uma delação premiada, a Polícia Federal já aprovou, agora ainda passa pelo Ministério Público, pela Justiça, mas muito provavelmente as coisas estejam avançando, o que certamente deve ter sido visto com muita preocupação pelo Bolsonaro, embora o advogado tenha dito que o Mauro Cid não tem nada para dizer contra o Bolsonaro. Como assim, né, Vera? Não tem nada para dizer. Exato. Bom, ele tem muito a dizer sobre o Bolsonaro, né? Se tem uma pessoa que acompanhou o Bolsonaro de perto nesses 4 anos, foi o seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Participava das lives, participava de tudo, pagava contas para a família do presidente. O Fábio Weingarten disse que não há nada para ser delatado e, enfim, tentou minimizar a importância disso, mas na verdade nos bastidores está todo mundo em pânico, porque não se sabe o que ele pode delatar, a extensão do que ele pode falar, e são muitos os processos em que ele está implicado, e o Bolsonaro também. Então, se a delação for extensiva a todos eles, o potencial de dano é muito grande, Tânia. Além do que a Polícia Federal já recolheu, ele pode indicar coisas que ainda não foram apreendidas, por exemplo, números de contas em que foram feitos depósitos, de onde vinha o dinheiro que ele pagava em espécie para pagar contas da família presidencial, pode dizer se aquela fraude no cartão de vacina foi feita a pedido ou com a anuência do Bolsonaro, que o Bolsonaro nega. Então, são muitos os processos em que ele pode ir dando tique ali, checando informações que a polícia ainda precisa corroborar. Então, é bastante sério, bastante grave. No início dessa confusão toda, dessa pororoca de casos do Bolsonaro na Justiça, havia um medo muito grande do Anderson Torres delatar, que é o ex-ministro da Justiça.
e isso foi arrefecendo. Ele acabou não selando nenhum acordo de delação e depois teve a sua prisão relaxada. O Cid ainda está preso, então isso está sendo visto como um fator a fazê-lo tomar essa decisão. Assim como o fato de que o pai dele começou a ser implicado também nas investigações, então para blindar o pai, ele teria decidido dizer o que sabe. Potencial muito grande de estrago, falta ainda ser homologado pelo Alexandre de Moraes e isso vai depender do que ele tiver para ofertar em termos de prova. Ele vai precisar apresentar elementos para além daquilo que já foi conseguido por meio dos próprios. O celular dele já está em posse da polícia, ou seja, a polícia já tem, a justiça já tem muita coisa, né? A polícia já tem muita coisa. Ele tem de ir além para justificar ter os benefícios de redução de pena e outras coisas, por implicar alguém que está acima, né? A lógica da delação é sempre você delatar para cima no esquema criminoso. Bom, vamos falar aqui sobre a decisão do ministro Dias Toffoli, né? Que causou assim um estranhamento, porque ele considerou todo o conteúdo a partir do acordo de leniência da Odebrecht, provas ilegais, anulou a leniência da Odebrecht, e aí isso vai abrindo brechas para as consequências. E a primeira delas agora é o pedido do Ministério Público para que o TCU reabilite as empresas que foram punidas a partir desse acordo de leniência. E daqui para frente, o que pode acontecer? Pois é, Tânia, eu achei bastante inusitado esse pedido e bastante precipitado também, pelo fato de que o Toffoli anulou as provas da leniência da Odebrecht, porque teriam sido obtidas de forma ilegal, de acordo com aqueles grampos da Vaza Jato. Ele não faz menção à leniência fechada por outras empreiteiras, várias delas fizeram acordos de leniência, né, ali no bojo da Lava Jato. A Camargo Correia fez, a Andrade Gutierrez, várias outras. Ele está indo além do que o Toffoli já determinou. Então, eu acho que o TCU não vai analisar isso agora. Acontece muito isso lá, porque o procurador Lucas Furtado, ele é muito profícuo em pedidos. Ele é uma máquina de fazer pedidos e representar. Então, ele está representando dizendo, olha, se continuar cobrando que essas empresas paguem a leniência, você pode gerar um dano e depois vir a ser anulado. Então, ele está querendo ir antes da eventual anulação, mas só que ele não pode fazer isso. E também tem a possibilidade da Procuradoria-Geral da República recorrer da decisão do Toffoli, pedir para o plenário do Supremo analisar, porque o Ministério Público não concorda com essa decisão, acha que o que está dito ali não é verdade em relação à conduta dos seus e que ele não pode determinar que a Advocacia Geral da União puna procuradores, coisas que eu também concordo. Eu acho que isso tudo está maluco no pedido na decisão do Toffoli. Então, a gente vai ter que ver se vai ter um recurso, se o Pleno vai analisar essa decisão, se ela vai ser mantida. Enquanto isso, essa representação do Lucas Furtado fica ali em banho-maria e o TCU deve esperar aclarar um pouco a situação. Mas eu acho que o potencial de se fazer um castelo de cartas com essa decisão é grande. Se ela for mantida, todas as empresas vão querer ter a sua leniência também anulada, porque elas também foram alvo ali daquela do mesmo estado de coisas narrado na Vaza Jato. E também as delações premiadas podem cair. Então, tem muita coisa ainda para acontecer a partir dessa decisão. Ela foi muito importante, muita gente não está entendendo se a extensão dela é maior ou menor, então acho que vai precisar ser aclarado ao longo das próximas semanas, se vai ter recurso ou não, e se mantida, qual é a extensão dela. Sim. Vera, vamos fechar com a tragédia no sul do país, né, com a passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Hoje, o vice-Geraldo Alckmin visitou, isso depois do governo Lula ter sido criticado justamente por não ter ido ao estado, né, depois dessa tragédia. O governo demorou para agir? Demorou. Ele vai visitar no domingo, Tânia. Eu tinha mandado isso, depois mandei uma correção. Ele hoje fez uma reunião dos ministros, coisa que também não tinha sido feita até agora. Então, sim, o governo federal estava muito envolvido na reforma ministerial, na organização do 7 de setembro. O Lula fez um pronunciamento e logo depois ele viajou para o G20. Eu acho que ele foi muito mal assessorado nesse sentido, de não ir até lá, de não sequer mencionar
nas suas contas nas redes sociais, ele só fez isso hoje. Já havia mortos aí em grande quantidade ontem quando ele viajou e, no entanto, ele nem fez menção e ainda pegou muito mal uma série de tweets da Janja, primeira-dama, dizendo, vou ficar 20 horas no vou tuitar bastante. Depois, quando chegou, falou, cheguei, já estou com vontade de dançar. Logo depois apagou esse vídeo. Essa questão da empatia dos governantes para com pessoas que são vítimas e estados e cidades que são vítimas de tragédias, ela é muito séria, né? A gente viu ao longo do governo Bolsonaro várias demonstrações de falta dessa empatia. O Lula parecia estar muito antenado com isso, porque quando houve no litoral sul, litoral norte aqui de São Paulo, no início do ano, ele prontamente falou com o governador, esteve lá. Então, dessa vez, faltou ligar um fusível ali, alguém alertar, olha, presidente, isso é importante. Como é um estado em que ele perdeu a eleição e ainda é muito bolsonarista, isso causa um estrago na imagem dele muito grande, isso está repercutindo muito mal lá. Tanto que aí hoje saiu todo mundo correndo atrás. O Alckmin fez uma grande reunião, liberaram recursos, o ministro Wellington Dias, que manda coisa todos os dias das ações do Ministério, hoje mandou as primeiras coisas aqui para mim referentes ao Rio Grande do Sul. Então, todo o governo parece ter demorado a entender a extensão, essa que é a maior tragédia climática que já houve no Rio Grande do Sul, 41 mortos, muita coisa, muitos desabrigados. Então, sim, erraram. Vão pagar em termos de imagem, e é um momento que o Lula está tentando ir além do seu eleitorado, falar para todo o Brasil, perdeu essa oportunidade numa coisa que é realmente importante que o governo federal esteja e ampare os municípios e o estado. E eu acho que as outras atribuições tiraram o foco. O setor de comunicação errou fortemente também. É a comunicação que tem que alertar o presidente da República, muitas vezes, a respeito de condutas desse tipo. Claro. Bom, então o Alckmin visita o Rio Grande do Sul no domingo, no domingo. No domingo. Também demorado, né? Se hoje já caiu a ficha, poderia ter ido hoje, poderia ir amanhã, não precisa ir no domingo. O presidente só volta ao Brasil na segunda. Então, pode até ser que eles antecipem para amanhã, porque está muito desgaste isso daí. As redes só falam nisso, os bolsonaristas estão aproveitando para deitar e rolar em cima disso. Vera Magalhães, a música. Qual Minha a querida música? Pois é, hoje sextou, né? Opa. E amanhã tem Foo Fighters no The Town. Eles voltam ao Brasil depois de um show cancelado logo em seguida da morte do baterista, o Taylor Hawkins, e o novo disco tem uma música em homenagem a ele, e também a mãe do Dave Grohl, que também faleceu na mesma época, uma música que fala aí de mortes e tal. Muito bonita, escolhi essa, chama The Glass, do novo disco do Foo. E um bom fim de semana para todos aí, aos que forem e aos que não forem ao festival. Então, muito bom, vamos fechar com o Foo Fighters aqui. Bom, Vera Magalhães, bom fim de semana, viu? Beijo. Obrigada, querida. Um ótimo trabalho para você e bom fim de semana também para você e para todos. Obrigada. Vera Magalhães.